noite, seja bem-vinda. Vamos aí, estamos aguardando um pouquinho. Vamos fazer uma live hoje, terça-feira, 8 horas da noite. Uma live de meia horinha. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Hoje a Fran entrou cedo. Fran, Gabriel está dizendo que você chegou cedo hoje. Seja bem-vinda. Patrícia, seja bem-vinda. Rafael. Senhores, uma live sobre amadurecimento. É um prazer estar aqui com os senhores. Uma live sobre amadurecimento. Por que é tão difícil crescer? Por que é tão difícil crescer? Você sabe que o Gabriel fez uma arte para divulgar. A Fran está dizendo aí que está emocionada por ter entrado. Eu também, Fran, estou muito emocionado. Estou feliz aí com a presença de vocês. Nesta live de terça-feira, 8 horas da noite, meia horinha de live. Larissa, seja bem-vinda. Meia horinha de live. Amadurecimento, por que é tão difícil crescer, senhores? Você sabe que o Gabriel fez a arte da live? Ele fez lá as etapas do desenvolvimento da borboleta, né? E você sabe que tem pessoas que têm fobia de borboleta, né? Existem pessoas que têm verdadeiro pavor. Se tem uma borboleta no banheiro, se tem uma borboleta no quarto, elas entram em pânico. E quando nós vamos analisar essa fobia, a origem dessa fobia, é claro que essas análises de fobia nunca é pelo objeto em si da realidade, né? Isso que é importante a gente fazer essa análise. Você acha que não, é o medo do sapo, é o medo do elevador, é o medo de ponte, tem pessoas que têm fobia de ponte. Nunca é o medo do objeto concreto ali da realidade, mas é o que a simbologia desse objeto, o que esse objeto representa para a pessoa e o que a pessoa também projeta nesse objeto. E aí é claro que a fobia de borboleta é uma questão com o medo da transformação, o medo de mudança, o medo de transformar. Então você tem medo do quê? Da borboleta? Não, você tem medo da simbologia que a borboleta representa e que você materializa isso naquele objeto concreto ali da realidade. Mas não é o objeto em si, mas é aquilo que você representa nele, aquilo que você associa nele, aquilo que você projeta nele, que é, no caso da fobia de borboleta, o medo de mudança, o medo de transformação. Então é disso que nós vamos falar, senhores. Olha aí, oi André, quem que é Aprocito? Medo de lagartixa. Ana Paula. Agora eu reconheci, Ana Paula, seu endereço. Lagartixa, medo de lagartixa. Então, não é a lagartixa, mas é o que você está projetando ali, né? Aspectos, conflitos internos que você tem e que você usa aquele objeto apenas para representar. Medo de elevador, não é de elevador que você tem medo, mas é do que você... De aspectos do seu interior que você usa aquele objeto externo para representar esses aspectos que estão ocorrendo no seu interior, aranha e sapo, né? E aí você tem que analisar. E para analisar, né, não vai lá entrar no Google, o que significa. Não é isso. Mas você precisa do paciente aí, junto com o paciente, a pessoa que tem a fobia ali, você vai fazer uma análise do que é aquele objeto para a pessoa e aí você consegue descobrir
né? Qual o conflito interno ali, quais os problemas internos que a pessoa está usando aquele objeto da realidade para projetar ali o seu conflito. A gente acha que é algo que vem de fora para dentro. Não é algo que vem de fora para dentro, é algo que se dá de dentro para fora. Essa questão do amadurecimento, do porquê que é difícil crescer, você sabe que nós somos conservadores. Não estou dizendo aqui conservador no sentido da tradição. Eu, por exemplo, eu sou um defensor da tradição, eu sou num certo sentido conservador. Eu gosto muito da tradição, eu adoro ler clássicos, né? Eu não troco a leitura de um livro clássico por um livro moderno, de jeito nenhum. Então, por quê? Por que ser conservador? Porque a verdade tem que ser conservada, né? O que é verdadeiro, o que é belo tem que ser conservado, tem que ser preservado. Então, nesse sentido de ser conservador. Mas esse é o sentido positivo da palavra. Mas nós somos conservadores num sentido negativo da palavra, que é que nós estamos sempre buscando um jogo conhecido para jogar. Nós estamos sempre buscando um jogo conhecido para jogar. Então, nós evitamos o jogo novo. Nós temos receio, nós temos medo, nós temos uma resistência, uma relutância em jogar um jogo novo. Então, nós buscamos um jogo antigo para jogar. Mesmo que, olha que interessante isso, mesmo que esse jogo antigo, esse jogo repetido, esse jogo que eu já conheço, seja um jogo de sofrimento, seja um jogo pesado, seja um jogo mais difícil, seja um jogo que está atrapalhando a minha vida, que está me fazendo sofrer, nós preferimos, né? Nós damos preferência a esse jogo antigo do que jogar um jogo novo, diferente, que pode ser melhor, mais leve, mais interessante, mais gratificante, que pode dar a você um resultado muito melhor, mas você prefere o jogo antigo. Por quê? Porque nós acreditamos assim: se eu já joguei esse jogo uma vez, se eu já sei jogar esse jogo, significa que eu tenho um certo controle sobre isso. Significa que eu tenho um certo controle sobre isso e significa que eu estou protegido. Olha como nós agimos do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. Nós somos conservadores do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. Nós buscamos esses jogos antigos. Então isso explica muito a escolha de, por exemplo, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista dos relacionamentos amorosos. Isso explica bastante essa repetição por escolhas ruins. Então, por que a pessoa escolhe? Eu já vivi um relacionamento ruim, e aí a pessoa vai buscar o mesmo padrão. Por quê? Porque daí ela vai jogar o mesmo jogo, e o mesmo jogo que ela viu também lá o modelo familiar dela jogando, o pai e a mãe jogando. Então nós vamos buscando o mesmo jogo, esse jogo repetido, porque se acredita que, como é um jogo que eu já passei por isso, eu já vivi isso, então é algo que eu tenho um certo controle e é algo que eu tenho uma certa proteção, o que não é real, né? É um jogo que está desgastando, é um jogo que está atrapalhando, é um jogo que está trazendo sofrimento. Então isso não é real, mas nós temos essa tendência. Então, do ponto de vista emocional, do ponto de vista das mudanças, das transformações, nós somos conservadores, ou seja, nós somos resistentes e relutantes às transformações. Você sabe que não é difícil o paciente dizer na clínica, ele dizer assim: André, eu não tenho medo de passar. Eu não tenho medo de não passar, né? O paciente diz assim: eu não tenho medo de não passar, eu tenho medo de passar.
Olha que interessante isso. André, eu não tenho medo de que esse negócio que eu estou abrindo, de que esses passos novos que eu estou dando, eu não tenho medo de que isso não dê certo. Eu tenho medo que dê certo. Olha que interessante isso. Por quê? Porque se a pessoa passar, porque se a pessoa fizer aquela conquista, porque se der certo, ela vai começar a jogar um jogo que ela nunca jogou na vida. Então é essa resistência e essa relutância que nós temos frente ao novo. Olha, senhores, como o ser humano é complicadinho, né? Como a gente complica. A complicação não está na vida. Isso que é interessante da gente ver. A complicação não está na vida. A gente atribui muito à vida. A vida é pesada, a vida é difícil. Não. Claro que a vida tem uma certa carga, né? Que a vida tem dificuldades. Mas essa sobrecarga, né? Essa complexidade, quem cria é o ser humano vivendo. Isso não tem nada a ver com a vida. Isso é a complexidade, é o ser humano que complica algo que é muito mais simples. Vocês querem ver algo também que é difícil no consultório, uma etapa que é difícil no consultório? É uma etapa que é assim, é muito interessante isso, muito interessante isso. O paciente chega assim, cheio de sintomas, cheio de problemas, ele tem problemas físicos, ele tem problemas mentais, né? Ele está com inúmeras dificuldades, ansiedades, angústias e dificuldades imensas. E aí você vai fazendo as sessões, você vai tratando o paciente e esses sintomas eles começam então a baixar, diminuir. Chega uma hora que esses sintomas desaparecem. Então o paciente está sem os sintomas. Então ele começa a viver o vazio sintomático. Quer dizer, ele não tem mais aquela doença para se queixar. Ele não tem mais esse jogo para jogar, o jogo da doença, o jogo das dificuldades. E aí o que acontece? Ele começa a achar que ele está pior. André, não está dando certo, está piorando. Por quê? Porque ele via naquela agitação dos sintomas, ele via naquilo até uma certa vida. Ele via naquilo até uma certa vitalidade, que não é. Ele estava só se debatendo ali com a doença dele. Então, a partir do momento que ele ficou sem doença, ele começa a sentir saudade da doença. É quando o relacionamento é muito patológico, aquele relacionamento de muitos conflitos, e há ali uma separação, às vezes a pessoa fala assim, eu estou com saudade dele, eu estou com saudade dela. Na verdade, não. Você não está com saudade dele, você não está com saudade dela. Você está com saudade da doença. Você está com saudade daquele conflito. Você está com saudade daquela trepidação, daquele barulho que o sintoma fazia. Então nós somos tão conservadores que nós sentimos saudade da doença, dos conflitos, dos problemas. Deixa eu ver aqui, senhores, se eu consigo puxar. Parece que tem gente falando comigo, né? Vamos ver. A Fran falou: o duro de entrar às 8 horas é ser obrigada a ouvir essas verdades que incomodam tanto. A Fran se debatendo com a consciência, né, Fran? Consciência. Fran, a consciência é sempre a sua amiga, sempre. Ela jamais vai prejudicá-la, jamais. A consciência jamais prejudica. Como que o conhecimento vai prejudicar? Jamais. E a consciência, ela não cria o problema, né? Isso que é interessante, porque a gente acha que quando você acende uma luz no quarto escuro, você acha que a luz criou o problema. A luz não criou o problema, ela mostrou o que ali dentro do quarto escuro sempre esteve, né? O que ali dentro está e sempre esteve ali. Então a luz, ela só mostra o problema, ela não aumenta o problema, a luz não faz sofrer, a luz só revela o problema. E por que isso é importante? Isso é importante porque, tendo conhecimento do problema, você pode então fazer a transformação e amadurecer e crescer. Mas, senhores, eu queria... Tudo isso aqui é uma espécie de introduçãozinha que eu vou jogando aí para vocês, mas tem um ponto. Eu gosto de ter um ponto na live
que é o ponto que eu gosto de trabalhar como ponto principal, o ponto central, o ponto de maior profundidade. E é este ponto que eu vou falar para vocês. Então, uma live sobre amadurecimento, por que é difícil crescer, e eu fiquei pensando que tipo de resposta eu poderia dar para vocês, que fosse uma resposta que fosse interessante, e eu gostei dessa resposta aqui, e essa é a resposta que eu quero dar para vocês. Por que crescer é tão difícil? Por que crescer é tão difícil? Por que nós temos tanta dificuldade com o crescimento? Então, tudo isso que eu estou falando aí, nós somos conservadores, gostamos de jogar o jogo antigo e somos resistentes ao jogo novo, é verdade. Mas tem um ponto que eu quero trabalhar com vocês na live, que eu acho bem interessante, que eu vou falar desse ponto através de um sonho, tá? Um sonho que uma paciente relatou para mim. Esse sonho é o seguinte: a paciente sonhou que ela estava indo numa financeira, que ela estava indo ali num banco pedir um crédito, pedir dinheiro para ela. Né? Esse é o sonho da paciente. Ela está indo numa financeira, ela está indo num banco pedir dinheiro para ela. Né? Ela faz o pedido nessa financeira e esse pedido é negado. Então ela não tem, né, a financeira não dá esse crédito a ela, a financeira não acredita a ela esse valor, esse dinheiro que ela solicitou. Só isso o sonho, mais nada, apenas isso, tudo bem? O paciente foi lá num banco, numa financeira, solicitar um crédito e foi feita ali a análise do nome dela, do cadastro dela, tudo, e ela não conseguiu esse dinheiro, ela não conseguiu esse crédito, a financeira não acreditou nela. Como é que nós interpretamos sonhos? Ah lá, hein? Vou ensinar para vocês a interpretação de sonhos, que eu sempre falo aqui para vocês quando aparece a questão de sonhos. O sonho, nós temos que descobrir que relação o sonho tem com a pessoa que sonhou. Isso que é importante no sonho. Você não vai relacionar o sonho com a tia que está lá em São Paulo, você não vai relacionar o sonho com a prima que está lá em Brasília, não. Você vai procurar relacionar o sonho com a pessoa que sonhou. Então esse é o nosso trabalho. Que relação existe desse sonho com a pessoa que sonhou? É assim que a gente interpreta sonho. E aí existe uma dica de interpretação que é interessante, que é que você precisa pensar todos os elementos do sonho como uma representação da pessoa que sonhou, do sonhador. Isso que é importante de você perceber nos seus... Então, o próximo sonho que você tiver, você vai pensar isso. Você vai falar assim, que relação esse sonho tem comigo e com a minha vida? Primeira pergunta que você tem que fazer é essa. Que relação esse sonho que eu tive nessa noite tem comigo e com a minha vida? Esse sonho está falando do quê? De mim e da minha vida. É essa a pergunta que a gente tem que fazer. E todos os elementos do sonho dizem respeito Então, o que nós temos que nos preocupar, que nos concentrar, é assim, todos os elementos do sonho dizem respeito ao sonhador. Então, normalmente nós identificamos no sonho só eu só vejo ali no sonho a minha pessoa. Então, quem eu sou no sonho? Eu sou eu ali no sonho. Não. Você sonhou com você e um tigre. Você é a sua pessoa ali no sonho, mas você também é esse tigre. Você sonhou com uma ponte, então você é você ali no sonho, mas essa ponte também está dizendo de você e também está dizendo da sua vida. Então é assim que a gente faz a interpretação dos sonhos. Então o que acontece? Essa paciente
ela é a vítima da história, porque ela entra nessa financeira e a financeira nega o valor para ela, nega o dinheiro, nega o crédito. Mas, ao mesmo tempo, ela é a financeira. A financeira também é ela. Então, você é a vítima no sonho, você é o perseguido no sonho, mas você também é o perseguidor. Você é a vítima, mas você também é o algoz. Então, tem lá um bandido que me dá um tiro e eu morro. Então, eu sou esse que estou morrendo, mas eu também sou o bandido que me dá o tiro. Então, é isso que nós temos que pensar no sonho. É muito interessante o sonho, porque ele permite que a gente descubra aspectos da nossa personalidade que a gente não tem consciência disso, que a gente não percebe. Então, essa paciente, ela é a vítima, ela é essa que não recebeu o dinheiro, mas ela também é a financeira que nega o dinheiro a ela. Então, o que esse sonho está dizendo? O que essa paciente está comunicando com esse sonho? O que esse sonho quer comunicar à consciência dessa paciente? Ele quer comunicar que essa paciente não acredita nela própria. Que essa paciente não dá nenhum crédito a ela mesma. E isso é muito importante que você perceba que você tem dentro de você. Agora eu não estou mais falando dessa paciente, desse sonho, eu estou falando de você. É muito importante que você perceba que você é como se fosse essa financeira do sonho. É como se fosse esse banco do sonho. Você não acredita em você. Você não faz esse crédito em você. Você não faz esse investimento em você. Você não aposta em você. Então você tem dúvidas em relação a você. Você faz um questionamento em relação a você. Você se censura. Você se critica. Você não se aprova. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, por que nós temos tanta dificuldade de crescer? Por que nós começamos algo e paramos e desistimos no meio? Por que a hora que a gente começa a se deparar com as primeiras dificuldades, a gente abandona o barco? Porque você age como essa financeira no sonho. Você não acredita em você. Você não aceita o homem que você é e a mulher que você é. E isso interfere, isso traz consequências para a sua vida. A sua vida vai ficando mais difícil, você não vai caminhando na vida, você vai se arrastando na vida. E por que você vai se arrastando? Você vai se arrastando porque você não acredita em você. Você não dá esse crédito a si mesmo, você não investe em você, porque você é o primeiro em ter dúvidas em relação a você mesmo. Então eu vou contar um outro sonho, que é muito interessante, um outro sonho, que também diz sobre essa questão. Eu estou falando aqui de reconhecimento de si, eu estou falando aqui de autoestima. Isso é fundamental. Tem um outro sonho, que é um sonho, até o Freud chama isso de sonho típico, é um sonho muito frequente, é um sonho que as pessoas trazem com uma certa frequência. Não é difícil da gente se deparar com esse sonho no consultório, ele, de tempos em tempos ele vem aparecendo, que é o seguinte: a pessoa sonha, então a pessoa ela já é formada, ela já se formou, ela já passou por todas as etapas ali, mas ela sonha que faltou uma prova, faltou algum exame, teve algum trabalho que ela não entregou, ou teve alguma prova que ela não conseguiu a média, que ela não conseguiu fechar ali aquela matéria, faltou alguma coisa. Então ela não tem esse diploma, ela não tem essa autorização para exercer a profissão que ela escolheu. Então ela já é formada, ela já está trabalhando na área, mas ela sonha que faltou, ela está lá na faculdade e faltou uma prova, faltou um trabalho.
Então o sonho é essa correria da pessoa tentar fazer a prova, tentar entregar o trabalho. O que esse sonho, que é um sonho típico, que é um sonho frequente, está dizendo? Esse sonho está dizendo que a pessoa não se aprova, que a própria pessoa não se aprova. Ela já chegou lá, ela já conquistou, ela já tem o diploma, ela já tem a autorização, ela já tem o aval, mas ela mesma não se aprova, ela mesma não se dá o aval. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Parece um assunto banal, um assunto muito batido, mas isso é muito sério porque isso traz consequências muito grandes na vida. Consequências, a sua vida ela vai ficando mais arrastada, mais difícil, mais pesada. Por quê? Porque você mesmo não acredita em você. Tem um outro sonho que eu queria falar, que eu também acho interessante sobre essa questão do reconhecimento, da autoestima, da confiança em si. Por exemplo, o sonho de que você está numa festa chique, né? E você está de chinelo, entendeu? É uma festa chique, é uma festa que há uma certa preocupação ali com a roupa, com a vestimenta, e você está bem vestido, mas você está de chinelo, né? Olha que interessante. Ou, por exemplo, você está no seu casamento, então você é uma mulher que está no seu casamento, é o dia do seu casamento, você está ali no altar e você se dá conta que esqueceu de tirar a calça jeans. Então você está vestida de branco, mas você se dá conta ali na hora, né? A hora que você vai dizer o sim ali, você se dá conta que você está de calça jeans. Então, o que esse sonho, tanto do chinelo como da calça jeans, está dizendo? São sentimentos de inadequação. A pessoa ela se sente inadequada. A pessoa ela se sente desencaixada. Quando você se sente inadequado, é como se você tivesse desencaixado. É como se você estivesse num país estrangeiro sem saber falar a língua. Então você fica completamente, né? Você é um peixe fora da água ali. É assim que você se sente. Mas por que você se sente assim? Porque você não faz esse crédito a você mesmo. Você não acredita a si mesmo. Então isso é muito importante. Nós pensamos muito isso, essa falta de credibilidade nos outros. Mas pense, o que eu quero, o objetivo da live de hoje é que você pense isso, que você faz isso com você mesmo, né? A frequência, a quantidade de vezes, né? A intensidade que você faz isso com você mesmo. Isso é fundamental, senhores. As pessoas vivem muito isso através do corpo. Esses sentimentos de inadequação é projetado no corpo. Eu não gosto do meu corpo. Os quilos que eu engordei. Eu estou muito magro. Então você transfere para o seu corpo todos esses sentimentos de inadequação que você vive. Aí com esse corpo eu não posso ser feliz, com esse corpo eu não posso amar e ser amado, com esse corpo eu não posso me realizar na vida. Então você está transferindo para o seu corpo esses sentimentos de inadequação. Gente, eu não acredito que já passou 30 minutos. Impressionante como passa. Deixa eu ver aqui. O que mais que eu gostaria de dizer? Essa questão é fundamental. Como é que a gente chama isso? A gente chama isso de reconhecimento. Algo que salta aos olhos na clínica, porque quando eu comecei a fazer os atendimentos clínicos, há 24 anos atrás, eu achava que a clínica fosse a clínica dos sintomas, fosse a clínica dos problemas, fosse a clínica do sofrimento, e ela é isso. Mas existe um outro lado da clínica que eu desconhecia, mas é um lado que salta aos olhos assim que você começa a atender um paciente. Salta aos olhos, mas salta aos olhos. Você começa a fazer ali a primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão, salta aos olhos os valores, os dons, os talentos que o paciente tem.
Eu nunca atendi um paciente que não tinha inúmeros valores, inúmeros talentos, inúmeras qualidades. Isso existe para todo mundo. Só que a gente acha que não, eu não fui para frente, eu não fiz conquista, eu colhi muito pouco na vida porque eu não tenho talentos, porque eu não tenho qualidade. Não é isso, nunca é isso, nunca é isso. Você não colhe porque você não acredita em você. E ao não acreditar em você, você então não dá continuidade àquilo que, se você tiver um pouquinho mais de paciência no trato de si, com as suas dificuldades, com os pontos fracos, você vai, pouco a pouco, você vai vencendo essas dificuldades, você vai se aprimorando naquilo que você está realizando, e aí, com um pouco mais de tempo, fortalecendo os seus vínculos, você vai colher mais na sua vida. Então, essas pessoas colheram pouco, não porque elas não tinham valores, essas pessoas colheram pouco porque elas tinham dúvida e elas questionavam elas próprias. O que estava faltando? Estava faltando você aceitar mais o homem que você é, a mulher que você é, aceitar os seus pontos fracos, os seus erros e aprender com eles, e também fazer o reconhecimento e a interiorização dos seus valores. Senhores, era isto. Acabou, né, Gabriel? Acabou, né? Terça que vem tem mais? Terça que vem tem mais. Terça que vem o Gabriel está dizendo. Se o Gabriel falou, está falado. Terça que vem tem mais, senhores. Era isso. Agradeço muito a presença. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. Gente, o Gabriel está me lembrando aqui. Tem uma masterclass, né? Uma masterclass que ela vai interessar mais para os clínicos, para as pessoas que trabalham com essa mesma profissão que eu trabalho, atendimento clínico de pacientes adultos. É uma masterclass eu vou falar totalmente, ela é 100% gratuita, e eu vou falar da primeira entrevista, quando você recebe o paciente pela primeira vez. Essa primeira entrevista eu divido ela em 2 etapas. Então eu vou explicar como é que é essa primeira etapa, como é que é essa segunda etapa. Se você cobra essa primeira entrevista, se você não cobra, se você tem que dar algum retorno para o paciente nesse primeiro momento ou não, se você já fala do divã ou não. Então essas questões eu vou tratar nesta Masterclass. Que dia que é, Gabriel? Vai ser no dia 7/8, 7 de agosto. No dia 7 de agosto, que vai ser um domingo, né? Domingo às 7 da noite. Tudo bem, senhores? A gente vai, pouco a pouco, a gente vai divulgando mais tudo isso. O link está na bio. O Gabriel está dizendo aqui. O link está na bio. Senhores, era isso. Obrigado pela atenção. Foi um prazer. Até a próxima terça, numa próxima live. Num assunto que eu não faço a menor ideia, mas que nós vamos pensar em algo interessante para vocês. Senhores, boa noite, abraço a todos, até mais. Você quer ver aqui o...